Você que tá aí me assistindo, sabe qual a religião mais antiga do mundo? Não sabe? Eu também não sei. O Estranha História vai explicar pra gente Qual agora. que é a religião mais antiga do mundo? Eu vou dar duas Me fala, qual respostas que mais é? diretas nesse vídeo, mas antes a gente precisa considerar que quando a gente olha para o passado mais profundo da história da humanidade, a gente já encontra alguns relances de pensamento e de comportamento religioso que apontam para algumas religiões, se a gente quiser usar esse termo, que nem tem como dar exatamente um nome para elas. São vestígios da Cara, já diz, né, o sábio, que eu não sei quem, que desde o início da humanidade o homem olha pro céu em busca de respostas, né? atividade humana muito anteriores à própria invenção da escrita, né? Um exemplo muito interessante disso é essa escultura conhecida como Homem-Leão, encontrada em 1939 numa Maneiro. caverna da Alemanha. E essa é a primeira estatueta que a gente tem notícia na história, né? Data de 40 mil a 35 mil anos atrás. E ela foi esculpida em marfim Antes de de Cristo, mamute tá e tem maluco? características humanas misturadas ali com características de leão. O que é muito interessante porque mostra que o grupo que produziu esse objeto tinha claramente uma capacidade de pensamento simbólico, né? Ou seja, eles já atribuíam significados a formas que não correspondem diretamente a algo da realidade observável. Certamente a figura do Homem-Leão, né, não representava nada que eles estavam vendo exatamente no mundo material, mas ela representava, a partir de coisas do mundo material, alguma outra coisa. Talvez essa alguma outra coisa fosse Podia ser o espírito da selva que eles achavam que era um homem-leão, pô. algo parecido com o que a gente chama hoje de um deus, ou de um espírito protetor, ou algum atributo Exatamente. humano, né, como força, ferocidade, fosse, sei lá, simbólico de alguma capacidade humana nesse sentido, e talvez ela tivesse algum papel num ritual, ou talvez não, enfim, não dá pra saber, porque realmente é impossível tirar essas informações só de Não tem aquela figura da Vênus que representa a fertilidade? Cara, pode ser uma representação de força também. um objeto ou do contexto em que ele foi encontrado, mas já é uma pista bem antiga e muito importante desse processo cognitivo, né, de abstração e produção de símbolos, que é básico para o desenvolvimento de qualquer religião. E na verdade a gente poderia até voltar mais ainda no tempo, né, e para mais ou menos 100 mil anos atrás, e encontrar outras evidências que também apontam nesse sentido, né, desse processo de simbolização, que são as evidências que a gente encontra em ritos funerários que existem aos montes, né, na arqueologia. Tem uma caverna em Israel, por exemplo, chamada Kafzé, onde encontraram mais de 10 indivíduos sepultados e vários deles parecem ter sido colocados ali nas covas em posições intencionais, como em posição fetal, por exemplo. E tem uma criança também nesse sítio arqueológico que foi encontrada com chifre de veado em cima do peito, o que também sugere algum tipo de intenção simbólica. Na Rússia também tem um sítio Pode arqueológico muito ser. interessante, que é o sítio de Sungir, onde a gente encontra pistas muito fortes também de ritos funerários paleolíticos simbolizados, só que aqui as evidências já são um pouco mais recentes, né? Estão ali por volta de 30 mil anos atrás, e ali a gente encontra, por exemplo, um homem que foi 28 mil anos antes de Cristo. enterrado com mais de 3 mil contas de marfim, além de lanças de marfim de mamute também e pigmento ocre espalhado pelo seu corpo, que também sugere algum tipo de rito envolvido no sepultamento desse camarada. E tem também dois indivíduos mais jovens que foram sepultados com ossos de animais, com braceletes e com outros objetos esculpidos. De novo, o propósito exato, né, desses objetos e os ritos que talvez acompanhassem esses sepultamentos a gente não conhece, mas essas são pistas interessantes também que apontam para algum tipo de prática do que a gente costuma associar ao termo religião hoje. E só para dar mais um exemplo, antes de a gente chegar nas respostas mais específicas, em que eu vou falar o nome de algumas religiões que vocês vão reconhecer, a gente pode avançar um pouquinho mais no tempo para falar sobre um sítio arqueológico que também é muito famoso, né, e repleto de mistérios, que é o sítio de Göbekli Tepe, no atual território da Nunca ouvi Turquia. E esse falar. sítio data de mais ou menos 11.500 anos atrás, né? E é bem mais antigo do que qualquer cidade que a gente conhece. Ele realmente está lá nos passos iniciais, né, do desenvolvimento de sociedades mais complexas. Só que Cara, vou te falar que assim, cara, ser arqueólogo, né, não é Indiana Jones, né, rapaziada? Aí tu imagina a trabalheira que os caras tiveram pra descobrir essa parada aí, filho. A profundidade do solo que tá esse parque arqueológico, os caras tendo que cavar na maior paciência e cuidado do mundo pra não danificar nada. Que podia também não ter nada. E mesmo assim, sem ter nada, eles tinham que cavar com o maior cuidado pra não danificar o que eles não sabiam se tava lá. Meu amigo, vou te falar, é um trabalho que tem que ser muito o respeitado. ponto é exatamente esse, né? Apesar de ser muito anterior a essas coisas, ele já mostra uma complexidade muito interessante ali, né? Em termos de construção, em termos de pensamento simbólico. A maioria dos arqueólogos atualmente, desde a descoberta dele, inclusive, acreditam que seja uma espécie de santuário, frequentado ali por populações nômades. E ele tem várias colunas esculpidas com figuras humanas, com figuras de animais, com figuras imaginárias. Tudo isso em pedra e entalhado também usando ferramentas de pedra. Mas, de novo, né? É impossível, até o momento, pelo menos, saber Ah, que tipo de isso aqui
parece as capivaras que tem aqui perto de casa. Crenças e práticas estavam associadas a esses monumentos, mas o fato é que a construção disso certamente deu um trabalho muito grande, né? Exigiu Deu. também um planejamento complexo. Pô, e descobrir isso aí depois que tava enterrado também deu um trabalhão. Então, certamente esse espaço teve um papel importantíssimo para alguma população ali do passado. Isso aí é cabeça de jacaré. Que a gente poderia dizer que era uma população religiosa, né? Agora, qual religião exatamente era essa? É um mistério total. Bom, mas o primeiro ponto então é esse, né? As religiões mais antigas do mundo, na verdade, são aquelas que a gente não tem muita informação sobre elas, não tem um nome específico para colar, né, rotular essas religiões. São religiões praticamente perdidas por completo, né? Porque a forma mais eficaz de registrar e preservar ideias de forma mais estruturada, estável e duradoura, que é a escrita, ainda não tinha sido inventada e não era utilizada por nenhuma dessas Os caras faziam a escrita na forma de hierógrafo. Populações que produziram esses artefatos, sepultamentos que eu mostrei até agora. Então aqui a gente já entra no segundo momento do vídeo, que é redefinir essa pergunta, né, sobre qual é a religião mais antiga do mundo, passando, na verdade, essa pergunta para qual a religião mais antiga do mundo que a gente tem algum registro escrito. Aí a gente consegue dar uma resposta diferente. Cara, com certeza a religião mais antiga do mundo que existe registro, né, e tá escrito lá como são os seus rituais e afins, deve ser alguma religião asiática, mano. E com mais informação a respeito dessa religião. Budismo, hinduísmo, sei lá. Bruxaria não é religião não, porra. Caralho, bruxaria. Mas budismo, hinduísmo, alguma coisa dessas aí. Só que para isso a gente precisa avançar bastante no tempo, né, e ir para a região do atual Iraque, mais especificamente para o sul do Iraque, para chegar no que era a antiga Suméria. Mas antes de continuar, só um aviso rápido da Insider, que está patrocinando esse vídeo, que é que nesse mês de julho eles estão com uma promoção especial, que é uma promoção de compre e ganhe, né? A Insider tá com todo mundo, né, mano? Como essa que eu estou usando agora, por exemplo, vocês podem ganhar. Alô, Insider. Terceiro, vocês ganham a terceira usando lá o link que eu vou deixar aí. Ou então comprando uma calça Future Form, que é uma calça excelente que eu tenho também, é disparada a minha melhor calça. Vocês ganham uma Tech T-shirt também para acompanhar a calça. Então já aproveita para abrir o site aí pelo link, né? De novo, na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado e no QR Code. Então aproveita que é só esse mês de julho e também só enquanto tiver estoque, né? Então, dito isso, vamos voltar lá para a Suméria. Bom, e o que acontece é o seguinte, né? O primeiro sistema de escrita que a gente tem notícia na história é o cuneiforme sumério, que já aparece em tabuinhas de argila na cidade de Uruk por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Os textos mais antigos com essa escrita são principalmente registros de contabilidade. Cara, toda vez que alguém fala sobre a Suméria me lembra um episódio, se eu não me engano é de Além da Imaginação, que o pessoal entra num avião e aí esse avião ele passa por um campo magnético, um portal, seja lá o que for, que eu não me lembro. E aí tudo aquilo que as pessoas estavam desejando no momento que elas passaram pelo portal, pelo campo magnético, se realizou dentro do avião. Então, tipo assim, tinha um cara que ele queria ser milionário, e aí ele desce do avião e ele, tipo, tem um motorista esperando ele, só que ele é fudido, aí tem um motorista esperando ele e, tipo, ele aparenta ter dinheiro pra caralho, né? Aí tem uma mulher que ela tá morrendo de medo do avião cair, e aí, tipo assim, quando o avião pousa, vai saindo o pessoal, sai um corpo carbonizado, sendo que o avião pousou normalmente, sacou? Ela tava com medo de cair, pegar fogo, e ela morreu carbonizada sem nenhum tipo de acidente no avião. E tem um maluco que ele tá muito puto da vida dele, sei lá, aconteceu alguma merda, se não me engano a mulher dele tinha traído ele e tal. Ele tava muito puto, ele queria que o mundo se explodisse, sacou? Ele queria que, sei lá, que o mundo acabe, foda-se, eu tô muito puto. E aí ele desce do avião falando sumério. E aí, porra, a polícia vai, né? Estados Unidos. Um cara falando uma língua estranha, a polícia chama ele no cantinho e fala, vamos ali conversar e tal. Quer dizer, ele desce falando uma língua estranha, né? Ninguém sabe. Aí ele vai falando e ninguém, pô. Chama um tradutor de. Chama um japonês aí. Aí o cara não fala japonês. Chama um indiano, o cara não fala indiano. Tipo, eles chamam. Aí ele tá que eles chamam um especialista em linguística. E aí o cara vai conversando com ele e tal. Tipo assim, vai escutando o que ele tá falando, manda ele escrever, ele escreve desse jeito. Aí o cara, tipo, quando olha a escrita e vê o que ele tá falando, fala assim: ele tá falando uma língua já extinta há não sei quantos milhões de anos, ele tá falando sumério. Aí o cara fala assim: tá, e aí o que a gente faz? Esse não é o problema, ele tá falando sumério. E qual é o problema? O problema é que ele sabe como destruir o planeta, sacou? Aí tipo, começa aquela. Nem lembro como é que acaba esse episódio, mas
Toda vez que alguém fala sobre Sumério, me lembra desse episódio por conta desse maluco que tava falando Sumério, como se destruiu o planeta em Sumério. Habilidade, né, falando de questões de crédito, de transações, de tributos e coisas desse tipo. Mas ainda na primeira metade do terceiro milênio antes de Cristo, a gente já encontra textos bastante elaborados ali de louvor a deuses e a deusas, né, prescrições rituais, poemas mitológicos, né, listas de oferendas para diferentes entidades e outros documentos administrativos também de templos e coisas assim. E mesmo naqueles textos mais antigos, mais de contabilidade, um pouco mais secos, né, a gente encontra também ali nomes próprios que são nomes teofóricos, ou seja, são nomes que contêm o nome de algum deus. Então, assim, quando a escrita aparece na história da humanidade pela primeira vez, os deuses já estão lá. A Já estão religião, lá, mesmo mano. essa religião dos sumérios, ela não nasce. Cara, tá maluco? Toda cultura, seja ela do presente, do passado, sei lá, pré-histórica, tem a sua religião, cara. Entendeu? A religião, ela é intrínseca ao ser humano. Tudo aquilo que a gente não explica. E na época, muito mais. Os caras não sabem explicar o fogo, porra. Então pegava fogo, era o deus fogo. Caía um raio, era o deus raio. Chovia, era deus chuva, sacou? O sol era deus. Tudo era deus, mano. Só que se você pegar, ainda que os caras tivessem vários deuses para ele cultuar, sempre pega isso, da mitologia grega, aos povos indígenas, ao pessoal da África, aos povos originários africanos, os asiáticos lá de não sei quantos milhões de anos antes de Cristo, mano. Todos eles podiam ser politeístas ou monoteístas. Mas ainda aqueles que eram politeístas e tinham deuses pra cacete pra tudo que é coisa, tinha um que era o superior, o cabeça que mandava em tudo, sacou? Com a escrita simplesmente começa a documentar, a registrar, deixar mais fixo e estável essas tradições religiosas que já existiam provavelmente há muito tempo e circulavam oralmente ali, né? E estavam também certamente codificadas em ritos, performances corporais e coisas desse tipo que não deixam registros arqueológicos tão bons, por assim dizer, quanto a documentação escrita. Então, quando Anu, Enlil e Inanna, por exemplo, que são alguns deuses sumérios, começam a aparecer ali nos textos, eles já aparecem com personalidades muito bem desenvolvidas, com tradições e cultos, tipos de oferendas específicos que são oferecidos a eles também bastante estáveis. Já aparecem também versões diferentes de lugares diferentes desses mitos que tinham se desenvolvido ao longo do tempo, tudo isso registrado numa Veio tudo aqui. linguagem, inserido numa cosmologia, né, numa compreensão de mundo também bastante sofisticada, e isso acontece também no caso do Egito, né, um pouquinho depois da Suméria em termos de Pô, os deuses egípcios são do cacete, tá? Se você for estudar a mitologia egípcia, irmão, cara, é muito mais foda do que a grega, eu acho, sacou? Apesar de eu gostar muito da mitologia grega, e da romana nem tanto, mas a mitologia grega eu acho muito mais legal. Mas a mitologia egípcia também é do cacete, documentação irmão. escrita, a gente começa a encontrar também no Egito os hieróglifos, né, por volta de 3000 a.C., e logo nos primeiros textos também a gente tem registro de nomes de deuses, tem registro de mitos, tem registro de documentação de templos, Horus, de como se organiza o Anubis. templo, do que os sacerdotes devem fazer, e tudo isso mostra esse desenvolvimento institucional dos cultos já bem elaborado, essas crenças bem Ah, elaboradas, esses mitos complexos, de novo, com diferentes versões, que não surgem com a escrita, né, mas a escrita registra isso e a gente tem acesso a essas crenças, essas ideias por causa desse tipo de documentação. Então, assim, na verdade, nem dá para dizer exatamente que a religião dos sumérios surgiu antes da dos egípcios. O que dá para dizer, e mesmo assim sem tanta certeza absoluta, né, porque a datação dessas coisas muito antigas é mais incerta, né, mais imprecisa do que a gente é mais por aproximação, né, filho? Não tem como dizer que dia que o maluco escreveu qualquer gostaria, é que parada. a evidência da religião suméria em textos escritos é anterior à dos egípcios. Agora, se as pessoas Olha o começaram a caralho, mano, é que o jacaré, filho. Os caras desenham o jacaré perfeito. Vai falar que. Provavelmente onde vocês moram não tem jacaré. Que onde eu moro tem jacaré pra um caralho. E é exatamente assim, filho. Caralho, que bicho esquisito. Igual barata, filho. Já tem mó tempão que tá aí. invocar o nome de Anu ou o nome de Horus antes, qual foi antes, né? Não dá para saber. Mas assim, a gente pode dar essa primeira resposta tentativa a essa pergunta de qual a religião mais antiga do mundo, respondendo que é a religião dos sumérios, se a gente usar esse critério de que só vale coisa que a gente tiver documentação escrita, né? Que registra com clareza quais são os ritos, os deuses, as crenças daquela população. Agora, a gente poderia mudar essa pergunta de novo, porque a religião dos sumérios não é a religião mais antiga, né? Nem a dos egípcios, É porque essas documentada, religiões, mas tanto dos antiga. sumérios quanto dos egípcios, elas não existem mais, elas não são
mas elas foram. Nenhuma das duas continua existindo, né? Pelo menos não de forma reconhecível, com uma continuidade. Ah, não sei, mano. Eu estudei com uma mina que ela seguia a religião egípcia, tá? Caralho, a menina. Na época ela era considerada meio esquisita, né? Mas ela, porra, dava uma aula sobre o Antigo Egito. A mina se amarrava muito. Bárbara, o nome dela. Real, histórica. Até existem movimentos como o chamado Kemetismo. E ela acreditava piamente. Ela falava: o meu Deus Ra me fez assim, assim, assado, me soprou vida no barro. Ela acredita nisso, mano. Os neopaganismos e coisas do tipo. Nem sei se a história é Mas essa isso é mesmo, outra ela história, né? contava. São movimentos muito diferentes, essas tradições antigas, que não têm uma continuidade histórica com elas. E é um caso muito diferente, por exemplo, do hinduísmo, que é uma religião milenar continuamente viva desde os seus primórdios, né? Eu menciono o hinduísmo aqui justamente porque ele é um próximo candidato, é uma próxima possibilidade de resposta a esse posto de tradição mais. Pô, eu vou te dizer que eu achava que o hinduísmo era mais antigo do que a egípcia, tá? Inclusive, como diz o Yuji Tamashiro aí, cadê os japoneses na Bíblia, irmão? Antiga, viva do mundo, Caralho, tradição essa foi religiosa, foda. né? Então vamos pegar o hinduísmo e vamos nas evidências escritas do hinduísmo, e a camada mais antiga disso é o Rig Veda, né? Que é uma coleção de mais de 1000 hinos hindus associados ao contexto de culto e adoração de deuses como Mitra, Indra, Varuna e outros, e essa realmente é a camada mais antiga dos textos sagrados ali indianos, né? Os especialistas hoje datam esse texto entre 1500 a 1200, geralmente, antes de Cristo. O problema para a gente aqui, né, que está tentando definir qual que é a religião mais antiga viva hoje, com comprovação escrita, é que essa margem de erro, né, de quase meio milênio, 1500 a 1200 a.C., é muito ampla, né? Então isso acaba Porra, aí tá vendo? Você acha que a margem de erro das pesquisas aí de quem vai ganhar a eleição é muito? Caralho, os malucos da arqueologia têm uma margem de erro de milênio. atrapalhando. E a coisa é pior ainda do que isso, na verdade, porque os manuscritos propriamente do Rig Veda, né, ou seja, os documentos materiais palpáveis mais antigos que contêm o texto do Rig Veda, que sobreviveram até hoje, né, que chegaram às nossas mãos, são muito, mas muito mais recentes do que a composição original desses textos, né? Os manuscritos propriamente são medievais, são mais de 2000 anos posteriores à suposta época da composição original do texto. É importante diferenciar isso. Caralho. O manuscrito é o registro daquilo, mas o texto pode ter sido escrito muito antes e só ter sobrevivido materialmente falando em versões, né, em edições muito posteriores. Então, assim, essa data de 1500 a 1200 a.C., ela não é o resultado de um teste químico, né, objetivo, laboratorial, assim, feito sobre um papiro antigo que a gente tem do Rig Veda, tipo um carbono 14 ou coisa do tipo. Na verdade, essa data é baseada em evidências mais indiretas a partir da linguística, da arqueologia e também da geografia histórica. Só para dar alguns exemplos, né, de como é que essas coisas funcionam, né, sobre a questão da linguística, desde o século XIX. Ah, o cara vai ler, né, ou ele vai tentar ler, não sei se tem alguém que lê isso aí. Eu, porra, mal sei ler e falar o português. Tento fazer isso com o inglês e também não é muito lá essas coisas, né? Mas, pô, isso aí é absurdo, não dá pra ler. Aí provavelmente tem o cara que vai falar aqui embaixo. Não, mas o mano estuda pra caralho pra ler. Porra, parabéns pra ele, parceiro. Aí ele vai ler isso aí, vai, sei lá, tentar fazer o que ele tem que fazer pra poder conseguir destrinchar essa parada. E ele vai ver, tipo assim, porra, aqui o cara tá falando que tinha, que aconteceu tal coisa. Pô, essa parada aconteceu não sei quantos mil anos atrás. Então ele já, checkzinho ali pra uma época. Ah, pô, aí o cara contou aqui que tinha uma árvore assim, assim, assim. Porra, essa árvore aí tava nesse local há não sei quantos milhões de anos atrás. Checkzinho aí. E aí nessa ele faz uma média de que data mais ou menos que a parada foi escrita, entendeu? Existe um consenso absoluto de que a linguagem do Rig Veda é extremamente arcaica, ela é muito diferente de outros textos indianos, né, mesmo muito antigos, e isso fica muito claro na morfologia e na sintaxe do texto, que já se diferencia muito, inclusive, de outros textos védicos, né, que compõem os Vedas. O bagulho parece meio, sei lá, assim, leigo, né? Eu sou leigo, gente, pelo amor de Deus, eu sou leigo. Porra, parece pra mim um primórdio da escrita árabe, sacou? Na questão arqueológica também, a gente tem uma pista muito importante, que é a menção dos principais deuses rigvédicos, né? Mitra, Indra e Varuna, por exemplo. A gente já tem menções desses deuses rigvédicos São bonitos, num mano. acordo hitita do século XIV. Pô, eu acho a cultura indígena, né? Indígena é a nossa. Eu também acho muito foda. Mas eu acho a cultura indiana muito foda, mano. Pra mim, eles têm as esculturas de deuses
mais bonitas da, de todas as esculturas de deuses e mitologias e afins que existem, sacou? Eu acho, pô, a Ganesha pra mim sei lá. Pô, tu vai na igreja católica, tu vê Ave Maria, Jesus Cristo, todos os santos lá e show. Mas pra mim a Ganesha é dessas esculturas, e aí tô falando de a escultura ali, não tô falando de qual o sentido da parada, tô falando só aquela escultura e mais nada além do que tá na minha frente. História, o que fez, o que não fez, não me interessa. Tá? Se existiu, se não existiu, se é santo, se não é, não importa. Tá? Só o que tá na minha frente. A imagem que tá na minha frente quando eu vejo a Ganesha é a coisa mais linda que eu já vi no sentido de escultura, mano. de Cristo. E a documentação material desse acordo a gente tem materialmente falando, então a gente pode dizer de E fato olha que quem gosta de elefante é minha esposa, mano. Eu gosto de gorila, entendeu? Eu gosto de macaco. Eu gosto de primatas. Mas a Ganesha é do caralho. que esses deuses, né, de novo Mitra, Indra e Varuna principalmente, eram adorados já no século XIV, por essa pista externa ao Rig Veda, né? E outra pista importante, essa dentro do texto do Rig Veda propriamente, é que outros textos védicos, né, que não são o Rig Veda, eles falam de ferramentas de ferro, falam de ferro em geral, que eles chamam de metal Aí, negro. aí nessa daí o cara já mede ali. Surgimento do ferro, tal. Pô, o bagulho era polido. Aí já, pum. Pô, começaram a polir ferro nessa época. É mais ou menos isso que o cara Só que o Rig faz. Veda só faz menção ao bronze, eles não falam de ferro. Isso sugere que ele esteja, então, nesse período anterior à introdução do ferro na região, que acontece por volta de 1200. Por isso que eu, Tá por exemplo, não vendo? conheço nenhum especialista que date o Rig Veda depois de 1200. Além disso, o Rig Veda também não menciona Aí, nenhuma mano, cara, é muito lindo, mano. Pô, assim, não é a Ganesha, tá? Mas, pô, eu olho isso aqui, essas imagens pra mim aqui, cara. E eu, Igor, particularmente, acho muito mais bonito do que da Igreja Católica. Me traz uma coisa de sensação de paz espiritual muito, muito mais do que olhar uma Ave Maria, um Jesus Cristo crucificado, sacou? cidade, só menciona ruínas, o que se encaixa também muito bem com a fase ali pós-urbana da civilização do Indo, que é quando essa civilização se desintegra depois de 1900 a.C. e transiciona para uma forma de organização tribal seminômade. Então são várias pistas como essa que vão sendo acumuladas, né, foram sendo acumuladas ao longo de séculos de estudos ali da indologia, e esse acúmulo ele sugere essa data de composição original do texto entre 1500 ou até 1900, alguns colocam também, até 1200 a.C. Por mais que não seja possível, infelizmente, até o momento, demonstrar isso com documentação direta, né, com uma cópia do Rig Veda que seja dessa época. E só para deixar claro, né, essa distância entre o momento da composição do texto e o primeiro manuscrito que a gente tem que evidencia esse texto, isso é muito comum na documentação de história antiga, né? Esse é o caso Ah, de muita coisa praticamente se todos os textos que perde. a gente conhece hoje. Antigamente os caras tinham, assim, quando tinha uma sociedade mais é, estruturada, os caras tinham os copistas, cara, entendeu? Que eram os malucos que ficavam copiando o mesmo livro não sei quantas mil vezes. O cara acabava de copiar, ele pegava o original, copiava. Pô, aí era na mão, era livro, pô, gigantesco pra manter na biblioteca. Quando ele acabava de copiar, filho, o primeiro já tava velho, ele tinha que copiar esse segundo já, ele copiava, aí tava no terceiro. Quando ele acabava o terceiro, o segundo tava velho, ele tinha que copiar, começar o quarto, entendeu? Porra, o maluco tinha que ir copiando a mesma coisa a vida inteira. Antigos a gente conhece a partir de edições, de versões materiais muito posteriores aos tempos em que eles foram escritos. Esse é o caso da Bíblia, por exemplo. A gente poderia comparar essa Exatamente. situação. Porra, imagina um cara que tinha uma Bíblia, ele tinha que copiar outra Bíblia pra levar pra outro lugar, sacou? Copiar mesmo, na mão. Filho, quando ele acabava de copiar, já tinha passado 35 anos, filho, na escrita da época. Do Rig Veda com a Bíblia, até porque a Bíblia e o judaísmo poderiam ser candidatos interessantes também para essa pergunta de qual que é a religião mais antiga a partir de registros escritos. Ah, Então vamos fazer essa poderia, mas, pô, aí tu vai entrar. O Krishna é muito antes de Jesus, mano. comparação, né? Aí, entendeu? Se você tem um personagem religioso lá dos deuses de alguma cultura que é mais antiga que Jesus Cristo, passa. Aí você já começa a ver que o cristianismo não é tão antigo No caso assim. da Bíblia, a gente tem também esse problema dos manuscritos,
porque eles são posteriores à composição inicial dos textos. Os manuscritos mais antigos que a gente tem de textos bíblicos são os manuscritos do Mar Morto, que vão de 300 a.C. a 100 depois de Cristo, mais ou menos. Só que a partir de critérios linguísticos e contextuais como aqueles que são aplicados para datar o Rig Veda, muitos especialistas argumentam que as partes mais antigas da Bíblia podem ter sido escritas entre 1100 e 800 a.C. É bem aberto o debate acadêmico sobre isso, mas quem coloca a datação mais para trás é mais ou menos isso, 1100 a.C., que são alguns trechos poéticos, como o Cântico de Débora, que está lá no livro de Juízes, capítulo 5, e o Cântico de Moisés, que está em Deuteronômio, capítulo 32. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu acho que esses são os Pentateucos, não são? Porque tem o livro dos profetas, que é Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu não lembro, não sei se é nessa ordem eu falei certo, mas é esses aí. E aí tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. Ah, por aí vai, mano. Eu sei todos os livros da Bíblia na ordem, pelo menos do Velho Testamento. Agora, os do Novo, eu lembro, tem muito tempo que eu não leio a Bíblia, já muito tempo que eu parei de estudar a Bíblia. Aí é foda. Mas do Velho Testamento eu ainda lembro que tinha uma musiquinha. Um parênteses, né? Nenhum livro propriamente da Bíblia, nenhum livro fechadinho é muito antigo. Geralmente, as partes mais antigas da Bíblia são trechos que estão incorporados em molduras narrativas que são posteriores, né? A maior parte dos textos do Antigo Testamento são datados do sexto século para frente, né? São bem posteriores a essa fase aí de 1100 e tal antes de Cristo. E como eu mencionei uma evidência arqueológica fora do Rig Veda que menciona os deuses Mitra, Indra e Varuna lá no século XIV, né? Vale aqui também mencionar que o testemunho mais antigo que a gente tem do nome do Deus de Israel aparece fora da Bíblia, numa pedra escrita na língua moabita, que é muito próximo ali do paleo-hebraico, né, do hebraico antigo, e esse objeto que contém ali o nome do Deus de Israel foi datado de 840, mais ou menos, né, meados do século IX, portanto, meio milênio posterior às menções aos deuses do Rig Veda. De novo, né, isso não significa que ninguém adorasse esse deus com esse nome antes, é só o registro mais antigo descoberto até hoje, né, e o mesmo vale para os deuses rigvédicos. Então, assim, eu acho que ficou claro que a pergunta, né, sobre qual a religião mais antiga do mundo é simples, mas a resposta a ela é extremamente Não, é complexa e complexa. depende totalmente de como que a gente define os termos. Ah, cada um vai defender seu time, entendeu? Cada um vai defender sua religião, vai dizer que a minha é desde antes da escrita que eu acredito. Ah, mas Jesus, a parada foi escrita, Jesus já tinha ido embora. Ah, não, a parada foi escrita, Jesus não tinha nem chego. Ih, vai ter cada coisa. E os critérios básicos para fazer essa pesquisa. A gente poderia fazer, por exemplo, um outro critério que seria ver dentro das tradições mesmo quando que elas colocam a origem delas. Tipo assim, quando que surgiu a crença em Zeus, né, a adoração de Zeus. E aí os gregos responderiam que é desde os primórdios da humanidade, desde da raça de Claro, pô. ouro, né, que convivia É, foi Zeus que criou os homens. Todos eles têm o Deus que criou os homens, que é o superior de todos e que depois criou os outros com os deuses. deuses e coisas do tipo. Você perguntar para um hindu ou para um jainista, eles vão dizer que essas religiões são eternas, né, e que tem bilhões, trilhões de anos. Mas aí eu preferi não ir por essa linha, né? Eu fui por uma linha mais histórica e arqueológica e a resposta, então as três respostas, vamos colocar assim, a primeira resposta é que se a gente entende religião no sentido amplo, como qualquer coisa relacionada a cultos, ritos e crenças, nem qualquer coisa sagrada, transcendental, sobre-humana ou coisa assim, então a Sim. religião, né, ou religiões são tão antigas quanto os humanos, só que a gente não sabe muito sobre elas. Cara, desde que o mundo é mundo, entendeu? A religião tá aí. Porque eu acho que o ser humano precisa ter algo a mais pra se apegar do que só o material, entendeu? E aí eu falo é, n- na realidade de hoje, né? Pô, você se apegar somente ao que tá à tua volta, muita coisa ainda não se explica. E aí você parte pro campo do desconhecido, do sobrenatural, chega na religião. Aí você tem. Pensa com a cabeça de um Neandertal, irmão. O cara tava na boa lá comendo o animal que ele acabou de caçar com uma vara que ele fez uma ponta ali perfurante e conseguiu pegar um coelho. E ele tá ali comendo o coelho dele, dali a pouco cai um raio do céu e uma árvore começa a pegar fogo. Parceiro, ele não sabia nem o que que era o raio, nem o que que era aquele barulho do trovão, nem o que que era o fogo.
Ah, o Neandertal sabia, já o cara. Foda-se, você tá me entendendo, porra, eu não sou historiador. Aí, o cara, ele olha aquilo e fala assim, pô, é um sinal num troço que veio do céu, é divino. Provavelmente ele não usava essa palavra, é divino, mas é sobrenatural, é desconhecido. Então ele adorava ao Deus que praticava aquilo com, por medo, de repente, daquele raio cair na cabeça dele e ele pegar fogo. Então ele provavelmente devia achar o quê? Pô, eu vou fazer umas oferendas aqui pra não cair um raio na minha cabeça, não pegar fogo, não ser castigado por esse Deus maluco que taca raio, entendeu? Pode ser, cara. Se hoje a gente não explica muita coisa, tu imagina na época que os caras moravam em caverna, que praticamente nada se explicava. Os caras achavam que eles iam lá, adoravam uma imagem lá da Vênus, ia lá, fazia o coito com a fêmea, nascia a criança, eles achavam que foi a Vênus que botou a criança lá dentro, que não foi o coito, pô, entendeu? Nessas etapas mais antigas da nossa existência como espécie. Mas se a gente estiver procurando as origens de uma religião mais específica, um sistema mais identificável ali com instituições formais, com deuses que têm nomes próprios reconhecíveis, com sacerdotes, escrituras, templos, então a gente poderia dizer que a primeira religião que a gente tem notícia na documentação escrita é a religião da Suméria, seguida pela dos egípcios. Mas se tiver que escolher uma só, vão de Suméria. E se tiver que ser alguma religião que Aí, sobreviveu olha, pô, pelo amor de Deus, cara, olha isso aqui, cara. Que coisa linda, cara. Na boa, mano. Eu ainda vou tatuar essa porra um dia. continuamente até hoje, né, de forma É clara e muito linda essa identificável, imagem, mano. aí a gente teria o hinduísmo como a terceira resposta. Então, primeira resposta, alguma que a gente não faz a menor ideia do nome. Segunda resposta, Suméria. Terceira resposta, hinduísmo, né, que continua lendo e vivendo os Vedas e o Rig Lindo, Veda pô, até lindo hoje, mesmo. desde os primórdios. Então, um excelente candidato à religião viva mais antiga do mundo. Mas, assim, uma última camada de complexidade, né, é que essa própria questão de continuidade de uma religião também é muito complicada, né, porque toda tradição vem de algo que já existia antes, né? Então a própria tradição védica vem de um ancestral comum com os gatas, né, e com o zoroastrismo, e isso vem de antes ainda dos mitos indo-europeus que compartilham genes, né? Se a gente for fazer um exame de DNA, por assim dizer, dos mitos gregos, germânicos, etc., a gente vai encontrar esses genes ali compartilhados com a cultura védica. Então, assim, não tem muito um critério para dizer que a partir daqui passa a ser hinduísmo e daqui para frente já não é mais, né? Isso tudo é muito Ah, geralmente acontece igual aconteceu na Bíblia, irmão. Um fica bolado com o outro e vai fazer a sua versão da parada. arbitrário. Da mesma forma que o cristianismo, por exemplo, surge como uma ramificação do judaísmo que já tinha sido transformado a partir de contatos ali com os persas, babilônicos, assírios, egípcios, e isso até remontar a sua origem cananeia, que também remonta a algo anterior, certamente. Só que aí já são tradições que se perdem completamente ali na névoa do passado. Inclusive, se você tiver curiosidade sobre essa questão do desenvolvimento complexo, né, desse mundo religioso que a gente encontra na Bíblia, fica o convite para você participar do curso Deus entre Deuses, onde eu faço uma abordagem mais aprofundada desse tema, né? Eu vou deixar o link aí na Caraca, descrição. E claro, vou te falar que deve ser um curso maneiro de se fazer, tá? É a primeira vez que eu vejo um youtuber fazendo uma publi de um curso que me interessa. como sempre, eu vou deixar referências acadêmicas e sugestões de leitura na descrição também. E por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou! É isso, mano. Até o próximo vídeo. Fala aí, o que que tu acha? A- Qual a religião você acha que é a mais antiga? Pô, vou te falar que eu acho que tá ali entre os sumérios e os hinduístas, hein? Mas eu vou votar nos hinduístas porque eu jogo a favor do meu time. Nem sou hinduísta, mas eu gosto mais do que dos sumérios. Mas é isso, mano. Tamo junto, valeu. Aqui tem vídeo pra você todo santo dia. Então já deixa o like, se inscreve.